Capítulo 29 Hotel Blackhurst, 2005. As cores eram diferentes aqui. Cassandra nunca tinha percebido quanto era forte a luz na Austrália, até ver a luminosidade suave da cornualha. Imaginou como a reproduziria em aquarelas, surpreendendo-se por ter pensado nisso. Deu uma mordida na torrada amanteigada e mastigou-a pensativamente, contemplando a fileira de árvores que ficava na beira do penhasco. Fechou um dos olhos e levantou o dedo indicador para acompanhar o traçado das copas. Uma sombra surgiu sobre a mesa e uma voz soou atrás dela. Cassandra! Cassandra Ryan! Uma mulher de uns 60 anos estava parada perto da mesa, com os cabelos louro-prateados bem arrumados, maquiagem pesada nos olhos. Sou Julia Bennett, a proprietária do Hotel Blackhurst. Cassandra limpou um dedo sujo de manteiga no guardanapo e trocou um aperto de mãos com ela. Prazer em conhecê-la. Julia apontou para a cadeira vazia. Posso? É claro, por favor. Julia sentou-se e Cassandra esperou sem saber o que dizer, imaginando se isto fazia parte do serviço personalizado anunciado no panfleto do hotel. Espero que esteja gostando da sua estada conosco. É um belo lugar. Julia olhou para ela e sorriu, exibindo covinhas. Sabe, você se parece com sua avó. Aposto que ouve isso o tempo todo. Por trás de seu sorriso educado, Cassandra estava louca para fazer um monte de perguntas. Como esta estranha sabia quem ela era? Como conheceu Nell? Como foi capaz de relacionar as duas? Julia riu e se inclinou para a frente conspiratoriamente. Um passarinho me contou que a moça australiana que tinha herdado o chalé estava na cidade. Trojena é um lugar pequeno. Você espirra no penhasco de Sharpston e as pessoas ficam sabendo na enseada. Cassandra compreendeu quem era o passarinho mencionado. Robin Jameson. Ela esteve aqui ontem, tentando me fisgar para o comitê do festival, disse Julia. Não pôde deixar de contar as novidades. Eu somei 2 mais 2 e relacionei você à dama que veio me visitar 30 anos atrás, que salvou minha pele ao tirar o chalé das minhas mãos. Sempre imaginei quando sua avó iria voltar. Fiquei alguns anos de olho nela. Eu gostava dela. Era uma pessoa direta, não era? A descrição era tão certeira que Cassandra não pôde deixar de imaginar o que Nell tinha dito ou feito para merecê-la. Sabe, na primeira vez em que a vi, Nell estava pendurada em um arbusto perto do portão. É mesmo? Cassandra arregalou os olhos. Tinha escalado o muro e estava com dificuldade de descer do outro lado. Por sorte, eu havia acabado de ter uma discussão com o meu marido Richard, a 100ª do dia, e estava andando pelo jardim para me acalmar. Nem gosto de pensar no tempo que ela teria ficado pendurada ali se eu não tivesse aparecido. Ela estava tentando ver a casa. Julia assentiu. Ela disse que era uma negociante de antiguidades interessada no período vitoriano e perguntou se podia dar uma espiada na casa. Cassandra sentiu uma onda de afeição por Nell ao imaginá-la escalando muros e dizendo meias verdades, recusando-se a receber um não como resposta. Eu falei que ela era bem-vinda depois que descesse da árvore. Julia riu. A casa estava muito deteriorada, fazia décadas que se achava abandonada. E Rick e eu tínhamos derrubado tanta coisa que parecia bem pior do que antes. Mas ela não pareceu se importar. Percorreu seu interior, parando em todos os cômodos. Era como se ela tivesse tentando guardá-los na memória. Ou recuperar a memória deles, pensou Cassandra, imaginando até onde Nell contara a Julia o motivo do seu interesse.
Você mostrou o chalé para ela também? Não, mas tenho certeza de que o mencionei. Então cruzei os dedos e tudo o mais que podia cruzar. Ela riu. Estávamos desesperados para encontrar um comprador. Estávamos quase falindo. O chalé já tinha sido posto à venda havia algum tempo. Quase o vendemos 2 vezes para londrinos em busca de uma casa de férias, mas acabou não dando certo. Um azar danado, baixamos o preço, mas ninguém daqui o aceitaria nem de graça. Uma vista espetacular e ninguém interessado por causa de uns boatos idiotas. Robin me contou. Pelo que sei, tem alguma coisa errada com sua casa na Cornualha, se é que ela não é mal assombrada, disse Julia brincando. Nós temos nosso próprio fantasma no hotel, mas você já sabe disso. Ouvi dizer que você ouviu na noite passada. O espanto de Cassandra deve ter aparecido em seu rosto, porque Julia continuou. Samantha, a recepcionista, me contou que você ouviu alguém enfiar uma chave na sua porta. Ah, disse Cassandra, sim. Pensei que era outro hóspede, mas deve ter sido o vento. Eu não tive a intenção de causar. Foi ela mesma, nossa fantasma. Julia riu ao ver a expressão de perplexidade de Cassandra. Ora, não se assuste. Ela não vai lhe fazer nenhum mal. Não é um fantasma desagradável. Eu não manteria aqui um fantasma desagradável. Cassandra teve a impressão de que Julia estava zombando dela, mas tinha ouvido mais conversas de fantasmas na Cornualha do que quando tinha ido à sua primeira festa de pijama aos 12 anos. Acho que toda a casa velha deve ter um fantasma, disse ela. Exatamente, concordou Julia. As pessoas esperam isso. Eu teria inventado um se ele já não existisse aqui. Um hotel histórico como este, ora, o fantasma é tão importante para os hóspedes quanto toalhas limpas. Ela se aproximou. O nosso tem até nome, Rosamund Trashett. Ela e sua família moravam aqui no início do século XX. Bem antes disso, se você considerar que os Mounttrashets se estabeleceram 100 anos antes, o retrato dela está pendurado ao lado da estante do salão. Uma jovem de pele clara e cabelo escuro. Você já ouviu? Cassandra fez que não com a cabeça. Ah, você precisa vê-lo, disse Julia. Foi pintado por John Singer Sargent, poucos anos depois de ele ter pintado as irmãs Wyndham. É mesmo? Cassandra ficou arrepiada. Um legítimo John Singer Sargent. Julia riu. Incrível, não é mesmo? Mais um dos segredos da casa. Eu só percebi o valor dele há poucos anos. Um cara da Christie's esteve aqui para ver outro quadro e o descobriu. O quadro é meu trunfo, mas não teria coragem de me desfazer dele. Nossa Rose era tão linda e teve uma vida tão trágica. Uma criança frágil que recuperou a saúde, mas acabou morrendo aos 24 anos em um trágico acidente. Ela suspirou romanticamente. Já terminou o café? Venha comigo que eu lhe mostro a pintura. Rosamund Trashett, aos 18 anos, era mesmo bonita. Pele branca, cabelos escuros, penteados para trás em uma trança frouxa e os seios fartos, tão na moda naquela época. Sargent era famoso por sua habilidade em perceber e capturar a personalidade dos seus modelos, e o olhar de Rose era emotivo. Lábios vermelhos em repouso, mas olhos que permaneciam vigilantes, fixos no artista. Uma expressão séria que combinava com o que Cassandra imaginava de uma menina que passara a infância inteira aprisionada pela saúde frágil. Ela se aproximou. A composição do quadro era interessante. Rose estava sentada em um sofá com um livro no colo. O sofá formava um ângulo com a moldura.
de modo que Rose estava em primeiro plano, à direita, e atrás dela havia uma parede forrada de verde, sem mais detalhes. A maneira como a parede foi pintada dava a impressão de que era clara e aveludada, mais impressionista do que o realismo pelo qual Sargent ficou conhecido. O pintor usou essa técnica algumas vezes, mas este quadro parecia mais leve do que seus outros trabalhos, menos detalhistas. Ela era uma beleza, não era? Disse Julia, se aproximando, toda prosa. Cassandra assentiu distraidamente. A data do quadro era 1907, pouco antes de ele parar de pintar retratos. Talvez já estivesse ficando cansado de retratar a aristocracia da época. Estou vendo que ela já enfeitiçou você. Agora você sabe porque eu quis tê-la como nosso fantasma. Ela riu, depois notou que Cassandra não estava achando graça. Você está bem? Parece um tanto abalada. Quer um copo d'água? Cassandra balançou a cabeça. Não, eu estou bem, obrigada. É só o quadro. Ela cerrou os lábios e disse: Rosamond Treshett era minha bisavó. Julia franziu a testa. Só descobri isso recentemente. Cassandra sorriu para Julia sem jeito. Apesar de estar falando a verdade, Cassandra se sentia como uma atriz de novela de segunda classe. Sinto muito. Esta é a primeira vez que eu vejo um retrato dela. É tudo muito recente. Puxa, sinto que seja eu a lhe dizer isto, mas você deve estar enganada. Rose não pode ser sua bisavó. Ela não pode ser bisavó de ninguém. Sua filha única morreu quando era praticamente um bebê, de escarlatina. Pobrezinha, tinha apenas 4 anos. Ela olhou para Cassandra. Se você sabe sobre a escarlatina, deve saber que a filha de Rose morreu. Eu sei que as pessoas pensam isso, mas também sei o que aconteceu de verdade e não foi isso. Eu vi a lápide no cemitério, disse Julia, alguns versos de um poema tão tristes. Posso lhe mostrar se quiser. Cassandra sentiu o rosto ardendo, como ocorria sempre que surgia algum desentendimento. Pode haver uma lápide, mas não tem nenhuma menina enterrada ali. Não Ivory Walker, pelo menos. A expressão de Julia vacilou entre interesse e preocupação. Continue. Quando minha avó tinha 21 anos, ela descobriu que os pais dela não eram seus pais verdadeiros. Ela foi adotada? Mais ou menos. Foi encontrada no cais, na Austrália, aos 4 anos, apenas com uma maleta. Só quando tinha 65 anos, o pai dela finalmente lhe entregou a maleta. E ela pôde começar a buscar informações sobre seu passado. Veio para a Inglaterra, fez pesquisas, falou com pessoas e registrou tudo em um diário. Julia sorriu. E esse diário está com você? Exatamente. Foi como eu soube que ela descobriu que a filha de Rose não tinha morrido, mas que havia sido raptada. Os olhos azuis de Julia examinaram o rosto de Cassandra. Seu rosto ficou corado. Se foi isso que aconteceu, por que não houve uma busca? Uma notícia dessas não sairia nos jornais, como quando raptaram o garoto Lindbergh. Não, se a família manteve segredo. Por que fariam isso? Eles iam querer que todo mundo soubesse. Cassandra balançava a cabeça. Não, se quisessem evitar um escândalo. A mulher que pegou a criança era sobrinha de Lord e Lady Monttrachet, prima de Rose. Julia tomou um susto. Elisa raptou a filha de Rose? Foi a vez de Cassandra ficar surpresa. Você sabe algo sobre Elisa? É claro, ela é muito famosa por aqui.
Julia engoliu em seco. Deixe-me entender isso direito. Você acha que Elisa levou a filha de Rose para a Austrália? Ela a colocou em um navio para a Austrália, mas não embarcou nele. Elisa desapareceu em algum lugar entre Londres e Maryborough. Quando meu bisavô encontrou Nell, ela estava sozinha no cais. Foi por isso que ele a levou para casa. Não podia deixar uma criança daquela idade ali. Julia estava impressionada com aquilo tudo. Pensar em uma garotinha abandonada desse jeito, sua pobre avó, que coisa horrível não saber a própria origem. Isso com certeza explica a ansiedade dela em visitar esta casa. Foi por isso que Nell comprou o chalé, disse Cassandra. Quando descobriu quem ela era, quis possuir um pedaço de seu passado. É claro. Julia ergueu as mãos e tornou a baixá-las. Essa parte faz muito sentido, só não sei quanto ao resto. Como assim? Bem, mesmo se o que você está dizendo for verdade, se a filha de Rose sobreviveu, foi raptada e acabou indo parar na Austrália, não posso acreditar que Elisa tenha tido alguma coisa a ver com isso. Rose e Elisa eram muito próximas, viviam mais como irmãs que como primas, eram muito amigas. Ela fez uma pausa, pareceu refletir mais uma vez sobre o problema. Depois soltou o ar com um jeito decidido. Não posso acreditar que Elisa fosse capaz de tal traição. A fé de Júlia na inocência de Elisa não parecia a de uma observadora neutra discutindo uma hipótese histórica. Como pode ter tanta certeza disso? Júlia indicou um par de cadeiras de vime sob a janela. Vamos nos sentar ali. Vou pedir a Samantha que nos traga um chá. Cassandra consultou o relógio. A hora do seu encontro com o jardineiro se aproximava. Mas estava curiosa a respeito da história de Julia, de modo como ela falava de Elisa e Rose, como se estivesse se referindo a duas amigas queridas. Sentou-se na cadeira indicada enquanto Julia fazia sinal para que Samantha trouxesse o chá. Assim que Samantha saiu, Julia continuou. Quando compramos Blackhurst, a casa estava um horror. Sempre sonhamos em ter um estabelecimento como este. Mas a realidade era um pesadelo. Você não faz ideia da quantidade de problemas que pode haver em uma casa deste tamanho. Levamos 3 anos para torná-la habitável. Trabalhamos muito. Nosso casamento quase acabou no decorrer do processo. Nada pior do que infiltrações e buracos no telhado para a vida de um casal. Cassandra sorriu. Posso imaginar. É realmente triste. A casa foi habitada e amada pela mesma família durante tanto tempo, mas no século XX, especialmente depois da Primeira Guerra, ela ficou totalmente abandonada. Cômodos foram lacrados, lareiras desativadas, sem falar no estrago feito pelo exército quando esteve aqui nos anos 1940. Enterramos todo o nosso dinheiro na casa. Eu era uma escritora na época, escrevi uma série de romances nos anos 1960. Não fui nenhuma Jack Collins, mas me dei bem. Meu marido era do setor bancário e acreditávamos que tínhamos o suficiente para reformar a casa e iniciar o negócio. Ela riu. Calculamos muito mal. No terceiro Natal estávamos quase falidos. E nosso casamento por um fio. Já tínhamos vendido parte da propriedade. E na véspera do Natal de 1974, decidimos jogar a toalha e voltar para Londres com o rabo entre as pernas. Samantha chegou com uma bandeja cheia de coisas. Colocou-a na mesa e ficou ali parada, hesitante, sem saber se servia o chá. Pode deixar que eu sirvo, Sam, disse Julia, rindo. Eu não sou a rainha, pelo menos ainda não. Ela piscou o olho para Cassandra. Açúcar? Sim, por favor. Julia entregou uma xícara de chá a Cassandra, deu um gole no dela e depois continuou sua história. Estava fazendo um frio terrível naquela véspera de Natal, uma tempestade,
Havia chegado do mar e devastava a costa. Não havia luz, nosso peru estragava em uma geladeira quente e não sabíamos onde tínhamos guardado o pacote de velas. Estávamos procurando em um dos quartos do andar de cima, quando um relâmpago iluminou o cômodo e nós dois notamos a parede. Ela fez uma pausa para dar mais suspense à narrativa. Na parede havia um buraco. Como um buraco de rato? Não, um buraco quadrado. Cassandra franziu a testa. Uma pequena cavidade na pedra, disse Julia. O tipo de coisa com que eu sonhava quando era criança, sempre que meu irmão encontrava meu diário. Estava oculta atrás de uma tapeçaria que o pintor tinha retirado naquela semana. Ela tomou um bom gole de chá antes de prosseguir. Sei que parece bobagem, mas achar aquele esconderijo foi como achar um amuleto. Era quase como se a casa estivesse dizendo: tudo bem, vocês já estão martelando por aqui há muito tempo. Vocês provaram que suas intenções são verdadeiras, então podem ficar. E acredite, daquela noite em diante as coisas começaram a melhorar. Começaram a dar certo. Sua avó apareceu. Quis comprar o chalé do penhasco, um cara chamado Bob Blake. Começou a consertar o jardim e 2 companhias de ônibus começaram a trazer turistas para tomar chá. Ela sorria enquanto recordava e Cassandra quase se arrependeu de interrompê-la. Mas o que foi que você encontrou? O que havia dentro do esconderijo? Julia olhou espantada para ela. Era algo que pertencia a Rosie? Sim, respondeu Julia com um sorriso animado. Era sim. Era uma coleção de álbuns, de recortes amarrados com uma fita, uma para cada ano, de 1900 a 1913. Álbuns de recortes. Muitas moças costumavam colecioná-los antigamente. Era um hobby aprovado e incentivado pelos mais velhos, um dos poucos. Uma forma de autoexpressão em que uma jovem podia se permitir certas liberdades sem perder a alma para o demônio. Ela sorriu. Ah, os álbuns de Rose não são diferentes dos que você poderia encontrar em museus ou sótãos por todo o país. Estão cheios de pedaços de pano, desenhos, fotos, convites, pequenas histórias. Quando os encontrei, eu me identifiquei tanto com esta moça de quase um século atrás, com seus sonhos, suas esperanças e suas decepções, que desde então tenho um carinho especial por ela. Penso nela como um anjo que vela por nós. Os álbuns ainda estão aqui? Ela assentiu com um ar meio culpado. Eu sei que devia tê-los doado para um museu ou um desses centros históricos locais, mas sou um tanto supersticiosa e não consegui me separar deles. Coloquei-os expostos por algum tempo no salão em uma das vitrines, mas toda vez que olhava para eles, eu sentia vergonha, como se tivesse tornado público algo muito particular. Agora estão guardados em uma caixa no meu quarto por falta de lugar melhor. Eu adoraria vê-los. É claro que sim, meu bem, e você os verá. Julia sorriu radiante para Cassandra. Estou esperando um grupo que deve chegar daqui a meia hora. E Robin tomou conta do resto da minha semana com os preparativos para o festival. Podemos marcar para a hora do jantar, sexta-feira à noite, no meu apartamento? Rick vai estar em Londres, então vamos ter uma noite das garotas. Vamos poder nos debruçar sobre os álbuns de Rose e derramar muitas lágrimas. Que tal? Ótimo, respondeu Cassandra sem muita segurança. Era a primeira vez que a convidavam para chorar.